Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, agora eu ouvi. Eu vou usar o celular como microfone. Mas vou usar outra, olha, gambiarra, mas tudo bem. Ana Paula, Laura, então, deixa o seu no mudo já. Tá porque bom. daí... Bom dia, Ana Paula, tudo bem? Você está me ouvindo, Ana Paula? Sim, bom dia, pessoal, tudo bom? Só para confirmar o áudio, tá? Pode colocar no mudo. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, hoje é terça, né? Hoje é segunda? Hoje é segunda-feira, já li o lábio ali da Laura. É que eu comecei, eu acordei 5h15. Eu comecei meu processo de emagrecimento 2020 ontem, domingão. Aí hoje eu acordei 5h15. Isso, porque eu ganhei uns 6 quilos nessa quarentena. 6 quilos. E assim, já tá, sabe quanto tá sobrando aqui? Aí eu falei, não, preciso começar. Aí eu montei um roteiro ontem, ajustei hoje, aí hoje eu já comecei. Então, sabe quando você já tá no gás? Eu tinha esquecido como atividade física deixa a gente pilhada, sabe? Parece que quer movimentar o mundo, assim. E é muito gostoso, porque é ruim para começar, né? Mas quando você começa, aí você vai um dia de cada vez, igual os alcoólicos anônimos. Por hoje não, um dia não. É tipo assim, por hoje sim, só hoje eu tenho que fazer isso. Aí amanhã só hoje eu tenho que fazer isso. Bom, gente, como vai estar gravado e está gravando, eu não vou enrolar muito não, tá? Eu vou começar, quem entrar pega, quem perder a primeira parte depois vê que está gravado, tá? Então só vou deixar uma mensagem aqui para todo mundo. Gente, pratica atividade física, que isso dá um ânimo na gente. Ajuda a você a resolver, sabe? Porque isso começa a mexer lá a sua energia e tal. Eu tô falando porque eu comecei agora, senão eu estaria quietinha, tá? Essa é a impressão. Meninas, é o seguinte, eu estava, né, reestudando como que eu posso conduzir esse microlearning para que ele seja mais rico do que o comum, tá? Tudo que eu falar no microlearning, ele vai servir para um ponto do marketing hunt, mas ele também vai servir para algum ponto do negócio. Por quê? Eu trabalho com um processo macro de gestão de negócio. O marketing hunt é só essa faixa aqui. Eu já cheguei a mostrar essa ferramenta para vocês, né? Então, tudo que está aqui em cima influencia aqui embaixo. Só o que acontece? Não é porque eu tenho todo que eu vou entregar de uma vez para o cliente. O cliente, ele compra por partes. Então, tem partes que, quando ele adquire, ele desperta para um ponto específico do negócio dele. Só que um negócio envolve diversos profissionais. Cada uma de vocês se encontra aqui no momento do negócio de um cliente também. Por isso que é tão importante vocês terem a visão macro de um negócio, não só o micro. Por quê? Isso ajuda você, muitas vezes, falar com o seu cliente da importância daquilo lá para um processo como um todo, entendeu? Ficou claro o que eu estou dizendo? É como se eu pegasse aqui e falar onde que a Ana Paula entra. Se eu olhar aqui, eu vou conseguir ver que ela entra dentro do marketing, especificamente a questão do local. Isso para negócio, tá?
Porque ela trabalha com o design do ambiente, ela trabalha com a harmonização do ambiente. O ambiente, ele traz um resultado específico, certo, Ana Paula? Então, quando você entende aonde o seu trabalho, isso para negócios, tá, gente? No caso, se vocês tiverem clientes que têm empresa, você consegue mais conteúdo sobre isso para muitas vezes falar com o seu cliente, tá? Agora, se é cliente físico, aí você vai ter que ter sua abordagem física, né? Mas muitas vezes é as mesmas finalidades, só muda a finalidade, né? Aí se pegar, por exemplo, a Laura, ela entra direto em aspectos legais, né? Que é um ponto estratégico no negócio. Agora, se ela não tiver essa visão do macro de um negócio, muitas vezes ela perde a chance de ter conteúdo, muitas vezes, para convencimento, por assim dizer, do cliente. Porque, gente, o marketing nada mais é do que despertar o outro para a necessidade que ele tem, né? Ninguém, tirando pessoas que compram compulsivamente, simplesmente por carência, alguma coisa do tipo, negócios só existem porque as pessoas têm necessidades. E as empresas só existem porque vocês suprem uma demanda, entendeu? Então, nenhum negócio vai existir se o outro não tiver uma necessidade. E que necessidade é essa? Né? A pirâmide de Maslow. Se vocês, tipo, gente, pesquisa sobre a pirâmide de Maslow, estuda a pirâmide de Maslow fora do próprio marketing. Daí você vai se envolver com um conteúdo mais específico, tá? Duas coisas não mudam no mundo: necessidades humanas e oferta. Tá? Sempre vai ter alguém ofertando algo para suprir uma demanda. Se é você ou não, aí é outro 500. Agora, entre a necessidade e entre o cliente, entre você e entre o cliente, existe o marketing. Compreende? Então, hoje nós vamos falar da proposta de valor, um pouquinho mais aprofundado. Eu vou trazer termos que eu utilizo lá em design de serviço, que é um serviço que eu tenho, que praticamente ele volta para lapidar lá em proposta de valor, tá? Então, por que eu estou trazendo essa temática? Para quem participar, pensar da forma que eu vou explicar agora, mas isso é uma coisa que vocês precisam fazer com vocês, tá? Eu faço isso em formato de serviço porque ele é muito específico, mas eu acho que pode contribuir para vocês lapidarem melhor a proposta de valor. Gente, a proposta de valor, ela sempre vai sofrer alteração enquanto você não tiver 100% certeza que é aquilo que você oferece para o mercado. Por quê? Não tem diversas necessidades? E dessas necessidades, a gente tem N tipo de pessoas. Então, o que faz as propostas serem dadas são as diferentes necessidades que diversas pessoas têm. Porque a gente tem geração, a gente tem mudança, às vezes, na política, na economia. Isso, às vezes, vai abrindo outras necessidades futuras, entendeu? Então, a proposta de valor, ela tem que estar conectada com o mercado. Você tem que estar, tipo assim, o que eu estou vendendo está atendendo aqui? Será que abriu uma brecha ali? Então, será que é o caso de eu abrir uma nova proposta? Será que é o caso de eu cancelar aquela proposta? Então, a proposta de valor, ela está assim com o mercado, ó, sempre dançando, tá? A proposta de valor. E quem é o dançarino dessa proposta? No caso, vocês. Porque a proposta é a sua entrega específica, tá? Bom, o que eu vou trazer hoje para vocês? Conceito de serviço, tá? Eu tenho um trabalho que chama design de serviços. Esse design de serviços é onde eu vejo que existem 3 formas de ser feito isso, tá? Mas uma principal é quando eu consigo organizar para o cliente a ordem da proposta dele. E isso vocês vão fazer aí, cada um com vocês, ficam com essa, vou colocar assim, eu não vou dizer dica, mas tipo essa mini aula, tá? Existem 3 tipos de serviço, gente, que eu categorizei dentro do design de serviço, que pode ajudar vocês a olhar um pouquinho melhor para a proposta de valor. A primeira categoria são serviços personalizados. O que é um serviço personalizado? Ele já vem de persona, de pessoal.
Sabe quando a pessoa vai num quiosque personalizar uma xícara? Aí tem lá um atendente, ele fala, eu quero coração roxo, aqui eu quero azul, aqui eu escrevo mamãe, eu te amo, e tá tudo lindo para a pessoa. Quem tá olhando de fora fala, meu Deus, eu nunca vi uma xícara mais feia que essa. Só que para a pessoa, tá linda, porque é tão pessoal que foi ela que deu aquela pegada. Então, serviços personalizados, você não precisa de um especialista. Você precisa de alguém que atenda a necessidade ali do que a pessoa queira, tá? Por isso que produtos, normalmente, principalmente o comércio, tem muito serviço personalizado. Porque a pessoa vai lá, ligar para a pizzaria. Ligar para a pizzaria. Ó, eu quero a pizza de, sei lá, meia quatro queijo, meia frango. Aí ele fala, você quer a borda com qual recheio? Ah, eu quero com catupiry, ou sem borda. Mas eu quero que coloque bacon. Ah, tá bom. O cara não é especialista em pizza, ele tá ali para atender a sua ligação, para ver o que você quer, e você vai pagar por. Quanto mais coisas você coloca, mais você paga. Não é assim? Pizzaria? Só que, gente, serviços personalizados não precisam de especialista. Você só precisa ter os elementos ali. Diferente do serviço customizado. Aí você precisa do especialista. Por quê? Um serviço, uma proposta de valor que é customizada, você está dizendo para o seu cliente que você tem um processo de condução padronizado, muitas vezes. Ou seja, você vai guiar ele num caminho, tá? Com uma finalidade específica. Não é ele que fala onde ele quer ir. É você que conduz para um resultado conforme a necessidade dele, né? E aí você fala, putz, será que a minha proposta de valor, que é essa pergunta que eu falo para vocês fazerem, ela é personalizada, ela é customizada? O que muda de uma para outra? Custo, né? Porque que é personalizado é muito mais rápido, você não precisa de um especialista, muitas vezes você vai lá, a pessoa escolhe, já era, então isso tem que ser rápido, saída rápida. O customizado, ele demanda tempo, ele demanda processo e ele demanda, muitas vezes, gestão mesmo de dados, tá? Muitos prestadores de serviço não têm seus processos desenhados. Aí você fala, mas é serviço. Sim, serviço. Se amanhã ou depois você fica doente, você não tem isso desenhado. Se amanhã ou depois você contrata uma pessoa, se você se ausenta, a pessoa não sabe, peraí, como que eu posso ajudar se eu não sei para onde que parou, né? Então, esse conceito de design de serviço, ele vem justamente para, tipo assim, ó, trate o seu produto aqui, essa prestação de serviço ou a produção do seu produto de forma sistemática, a ponto de você ver se ele é personalizado ou customizado, muitas vezes, tá? Então, o customizado, ele custa mais caro para o cliente, porque não é pelo processo, mas é porque o especialista vai guiando aquele cliente. Ele não vai sozinho, né? Agora, existe uma outra categoria, que ela é a evolução do customizado, porém com o preço do personalizado. São os serviços tuning. O que é um serviço tuning? T-U-N-I-G. Um serviço tunado, que eu digo, vem da... Essa analogia vem dos carros, tá? Sabe, corrida de carro? Quando os caras customizam os carros, depois eles dão uma tunada nos carros, vem dessa analogia. O tunado, ele é um processo pronto, ele está desenhado, porém, não precisa do especialista, porque ele foi construído para ser entregue para muitas pessoas, só que de uma maneira mais organizada, tá? E eu vou dar alguns exemplos, tá, gente? Aí você fala assim, olha, por que você está falando isso? Porque, gente, hoje o meu marketing está no nível 2, no C2. Quanto mais no C2 eu vou, mais eu volto para o C1. Porque eu me deparo que tem coisas que não estão ajustadas, sabe? Assim, e você vai aprendendo coisas, porque você vai pesquisando, você vai vendo os profissionais, você vai refletindo. A diferença é que o C1 ele está organizado, isso no caso do marketing, né? Então eu vou direto na fonte. Então é esse ponto que eu preciso melhorar. Eu vou mostrar uma ferramenta para vocês que ela é rascunho porque eu estou trabalhando nela, tá?
Vamos ver se vocês conseguem ter uma ideia. Tá vendo que parece uma escadinha? É um gráfico menor, um gráfico maior. Tipo assim, ó, aqui tá pequeno, aí aqui aumenta, aqui aumenta, aqui aumenta, aqui aumenta. Eu fiz uma escala, como se fosse uma escada, tá? O que eu comecei a enxergar na minha proposta de valor e eu sugiro que vocês façam o mesmo. Sabe quando quem já usou o sistema, quando vai cadastrar uma proposta de valor, não tem a opção abre alas, para marcar se é um abre alas? Lembra, Ana Paula? Você tica lá, você abre alas. Por que isso, gente? A proposta de valor, para quem vai fazer ação de marketing no futuro, depende muito do que você definiu como um abre alas. O que é um abre alas? Se eu tiver 10 propostas de valor, você não vai fazer divulgação de 10. Você tem que ver qual é a única proposta de valor que você, focando a energia nela, ela é uma porta para as outras. Entende? Porque senão você pira de vez. Nem uma empresa grande, um departamento grande trabalha de forma diferente. Por exemplo, a Coca-Cola. Qual que é o produto principal da Coca-Cola? Coca-Cola Company, tá? Pode abrir o áudio aí e responder quem quiser. Qual o produto principal da Coca-Cola Company? Abre o áudio e fala, pode falar. É a Coca mesmo, né? Aí você fala, mas é óbvio, calma. Cuidado com o óbvio, né? Mas só para... Então, a Coca-Cola Company tem como produto principal a Coca-Cola, mas é o único produto? Ele tem uma gama de propostas de valor, entende? Só que Oi, Sônia, bom dia. Então, se a Coca-Cola já trabalha com esse conceito, a gente tem que copiar os grandes, gente. É olhando para os grandes que você se torna o melhor pequeno, tá? Mas não o melhor pequeno, entenda que marketing, para quem ainda não entendeu realmente o que é, não é venda, é gestão. Porque é você criar o seu mercado, organizar seu mercado do tamanho que você é. Se você vai crescer ou não, aí é decisão estratégica, tá? Mas a gestão, ela acontece com o que você tem. Então, esse é o melhor momento de você se lapidar. Ou seja, tendo pensamento de grande sendo pequeno, tá? Então, essa ordem de organização e de proposta de valor, ela ajuda a gente a conduzir a compra de um único cliente. Então, por exemplo, Sônia, eu compartilhei aqui, vamos ver se você vai conseguir dar uma olhada. É tipo uma escala de serviços, tá? É tipo uma escala de serviço. E aí eu vou compartilhar o porquê que eu estou compartilhando com vocês, porque a minha função é ir lá na frente e voltar, tá? Deixa eu ver, tem alguém escrevendo no chat. Sueli, tá cortando. Tá, corretamente as últimas frases. Tá ouvindo bem? Tá. Eu vou tentar ir mais devagar, tá bom? Acho que tô rápida demais hoje. Deixa eu tirar o chat aqui. Bom, então, Sônia, tem 3 tipos de serviços. São termos que eu tô trazendo do design de serviços, tá? Serviços personalizados, os customizados e os tunados. Seria o serviço tuning, tá? Serviço tunado. Então, se você organiza, qual que é o meu produto de entrada? Pensa isso, qual que é o meu produto 1, sabe? O número 1, que você iria falar só sobre ele, que você iria começar a falar sobre ele. Para você definir qual é o 1, você tem que conhecer que tipo de cliente você quer atrair. Então, não é só definir, por exemplo, o produto mais barato, ou o produto... Não, é qual o cliente que eu quero atrair inicialmente para o meu negócio, para você transformar aquele produto como um produto, como se fosse uma porta, um produto de entrada. Só que você tem que pensar o seguinte: qual seria o segundo produto? Qual seria o terceiro produto? Qual seria o quarto produto? Para você ter em mente
quantas vezes você venderia para uma única pessoa dentro daquela linha? Então, vamos pensar que vocês têm um produto para um cliente que é tipo A, tipo para classe A, tá? E aí você mais ou menos vai ter uma ideia assim, olha, para um cliente, um peixe grande, eu teria esse único produto. Mas para um peixe pequeno, que é menor, no classe tipo C ou classe B, que são produtos às vezes mais acessíveis à sociedade, em relação à questão de economia, talvez você tenha 4 ou 5 produtos. Então, abre alas diferentes, entendeu? Porque para um você segue uma linha e para o outro você segue outra linha, mas são dois abre-alas, que cada um atrai um público distinto. Então, quando você tem produto para pessoa física, você tem uma linha de distribuição. Quando você tem para jurídica, você tem outra linha de distribuição. Tenta organizar quem tem proposta de mais de uma proposta de valor. Dentro desse formato, pega uma folha de papel, gente, tudo nasce no papel, e coloca público 1, público 2. Quem que é esse peixe grande? Quem que é esse peixe pequeno? Quem que é esse peixe médio? O que você tem para entregar para ele? Então, eu vou compartilhar mais ou menos o que eu montei no meu, porque daí pode ser que seja um exemplo para vocês. Isso fez eu mudar totalmente minha forma de ver o C2, por exemplo, tá? Ou até, eu não estou fazendo nada, gente, de marketing. Nesse momento, eu estou focando mais em vocês, que são clientes, para que vocês, assim, estejam alinhados em algo que eu já vendi, antes de atrair mais pessoas. Porque eu já quero ficar, assim, trabalhando de forma sistemática como eu estou montando. Então, o que eu percebi, tá? Que essa proposta de valor, ela vai ser base para as campanhas. Porque eu vou fazer campanha para entrar pessoas e trabalhar com pessoas no processo. Deu para entender? Então, ajustando a ordem da proposta de valor, vocês vão ganhar tempo quando vocês chegarem em campanhas, tá? Então, o que eu percebi? Que, primeiro, eu tenho que ser vista, né? O serviço requer muita publicidade e muito C2, que é a gestão de conteúdo. Agora, como eu vou trabalhar isso, aí é onde o bicho pega. Mas eu preciso enxergar que quem não é visto não é escolhido, certo? Quem não é visto não é lembrado. Então, esse ponto vai me trazer o quê? Leads. Quem que é o lead? O pré-cliente, tá? Laura, se o conceito não ficar muito claro para você, a gente não teve a sua sessão ainda, mas a Sônia e a Ana Paula já tiveram a sessão delas, tá? Então, para elas isso vai estar muito mais claro. Então, você pode anotar a dúvida quando a gente tiver a sua aula e vai ficar mais claro, tá? Mas o lead é praticamente assim, o peixe que eu vou namorar para ele se tornar cliente. Ele não é meu cliente ainda. Mas quando eu sou vista pela publicidade, eu faço um vídeo, faço isso, faço aquilo, as pessoas não estão me vendo? Ou ela está me vendo, ou ela está lendo sobre mim, ou ela está me ouvindo. Alguma coisa é um contato, ela está me vendo ali. Se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, não importa, mas ela está tendo um ponto de contato comigo, tá? E aí, se o que eu estou dizendo faz sentido para ela, se essa necessidade for latente, ela tende a ser meu cliente muito mais rápido, que é o que todo mundo quer. Mas é o que não acontece com a maioria, né? Só que eu tinha que perceber, eu não tinha enxergado isso. Qual que é o meu produto de entrada? Que produto eu posso oferecer para essa pessoa que está tendo um contato inicial comigo? Ela nunca me viu. Seria ilusão da minha parte achar que ela ia investir R$1.000 e poucos em algo sem antes consumir alguma coisa. Então, se ela está tendo um conteúdo gratuito, se ela está tendo a oportunidade de falar comigo de forma gratuita, ela está tendo um primeiro relacionamento comigo. Ela não vai comprar direto. E eu tenho que enxergar dessa forma. Então, eu criei uma categoria que seria os serviços de saída rápida. Tá? Esses são os meus primeiros produtos nesse meu planejamento. E aí eu enxerguei quais são os meus... Aí eu estou falando do meu, tá, gente? Vocês podem pensar o de vocês ou até criar produtos nessa categoria. Que às vezes você não criou. Por isso que, de repente, às vezes... Mas isso se você for vender, tá? No caso, eu percebi que os meus diagnósticos, né? Os meus cursos online e de serviço, sessões de brainstorm são um serviço, assim, de entrada rápida. Porque o custo ele é mais barato. São serviços express, né?
E são serviços que seriam um serviço tunado. O que é um serviço tunado? Que eu expliquei para vocês. Está prontinho para ser consumido. É só colocar no mercado. Só que existe toda uma publicidade que deve ser feita, né? Uma coisa é você primeiro organizar, depois é agir. Por que eu percebi isso? Porque daí eu fiz um levantamento com os clientes que eu já tinha. Eu queria saber quais são os produtos que normalmente as pessoas começam a consumir de mim, entendeu? E aí eu fui percebendo que o diagnóstico é um produto de saída, ou até um curso, porque é o interesse inicial que a pessoa tem. Na sequência, aí eu entrei com sistemas de gestão. Por quê? A pessoa teve um primeiro contato comigo. Na próxima, ou ela entra num sistema para ser trabalhado, ou ela não consegue nem comprar um serviço customizado. No caso do Marketing Hunt, gente, para vocês terem ideia, ele é um serviço tunado, ele é um tuning, porque ele já está estruturado, aí, lógico, eu só faço manutenção e suporte, né? Só que ele pode ser vendido para muitas pessoas, e o preço dele é menor. Então, o preço que se paga hoje por ele, comparado com uma consultoria minha, por exemplo, é equivalente. Ou até uma consultoria em segurança do trabalho é troco, sabe? Assim, é fichinha. Então, o que eu cobro hoje do Marketing Hunt em relação a outros, porque ele foi construído para ser vendido para muitas pessoas. Por isso que o investimento dele é menor, mesmo tendo tudo isso. Deu para entender? Então, vocês podem olhar para o produto de vocês. Uma consultoria é o melhor exemplo, né? Eu sei que a maioria tem algum serviço de consultoria, né? Uma consultoria, ela pode ser tunada, ela pode ser customizada. Primeiro, desenhando o processo para que você enxergue, gente, quantas pessoas, em qual etapa aquele cliente está. E esse trabalho, ele tende a ser um trabalho mais caro no serviço de vocês, né? Só que se vocês não tiverem gestão, você às vezes vai ficar preso com uma consultoria, duas consultorias. Quanto mais você padroniza, mais você pode prestar esse serviço, né? Agora, para ele ser tunado, aí teria que construir um processo que ele fosse customizado, porém com preço de personalizado. Deu para entender? Um pouquinho? Bom, então é saber que todo mundo precisa te ver, pense em quais são os seus produtos mais baratos para, de repente, ser uma entrada rápida para os seus tipos de cliente. E aí você vai ver qual seria a terceira categoria de serviço. Qual seria a segunda, a terceira e a quarta. Dentro aqui do meu processo, eu consigo enxergar que, deixa eu ver, só um único cliente empresarial, tá? Mesmo ele saindo do meio, ele tende a crescer, mais de 10 vezes ele pode ser meu cliente. É que às vezes a pessoa ela não tem a consciência quando ela começa, mas eu tenho que ter essa consciência, né? Porque daí eu estou organizando para que a pessoa ela tende a andar no processo conforme ela vai avançando, isso dentro da proposta que eu tenho, tá, gente? Agora imagina um restaurante. Quantas vezes um restaurante não pode vender para um único cliente, gente? A pessoa precisa comer todo dia. Se ele fizer um trabalho organizado, com, de repente, fidelização de cliente, você consegue vender muitas vezes para um único cliente, entendeu? O serviço, ele também pode ir nessa linha, só que ele precisa ser pensado dessa forma, compreende? Hoje, a maioria dos meus clientes que são prestador de serviço, ele não pensa sistematicamente, ele pensa pontualmente. Ou seja, dentro da própria cartela de clientes dele, ele está perdendo venda, tá? Porque ele não estruturou um formato que ele pode, inclusive, ofertar. Lembra que eu falei que duas coisas não vão mudar no mundo? Necessidade e oferta. Se você não está oferecendo, o outro está. Porque a pessoa sempre vai ter uma necessidade. Isso dentro da sua linha, tá, gente? Uma coisa é a minha, outra coisa é da Ana Paula, outra coisa da Laura, da Sônia. Então, você tem que saber que dores o meu cliente pode sentir no decorrer do ano, né? E falar, caramba, se o cara tiver... Vou pegar um exemplo da Sônia, porque a Sônia é minha cliente de consultoria, então a gente troca bastante ideia. Então, tipo assim, caramba, o cliente, ele pode...
uma situação que aconteceu na última consultoria. A Sônia estava compartilhando que ela queria ter um produto, tipo uma mini consultoria, né? Só posso falar? Posso, né? Não tem problema. Eu já falei, né? Agora eu vou falar. Tipo uma mini consultoria. Aí eu estava explicando para ela que ela não precisa criar uma nova proposta de valor, que essa mini, ela está introduzida já no produto principal. Só que por ela, às vezes, não ter noção de termos dentro do mercado, aí ela acaba criando, né, outras coisas. Eu falei, não, ó, pode trazer nessa única linha, seria um produto de entrada e depois a pessoa tende a continuar no processo. Então, esses ajustes de condução, gente, é importante para a proposta de valor, tá? Nem sempre você precisa ter quantidade. Às vezes você precisa trabalhar etapas de consumo, tá? Que é o que acontece no Market Hunt. Não tem 3 níveis? C1, C2, C3? Cada um deles é um nível de consumo. Só que cada um deles vai te levar para um outro patamar. Mas, de qualquer forma, é o mesmo caminho. Consegue compreender? Nem todo mundo vai estar lá no 3, nem todo mundo vai estar no 2, mas todo mundo fica no 1. Porque o 1, ele é gestão. Então, cada um tem uma finalidade, mas é praticamente um processo desenhado para levar a pessoa para um próximo nível, tá? Então, a gente precisa aprender a enxergar proposta de valor de uma forma sistemática, por onde a pessoa entra, para onde que a pessoa vai, o que é personalizado, o que é customizado, o que seria tunado. Às vezes, a pessoa só precisa criar uma proposta de valor melhor para o negócio dela desenrolar, tá? Aí você fala, mas é fácil assim? Não, né, gente? Só que, uma vez que você define, você se posiciona. Isso fica na sua fala, isso fica no seu processo. É como se facilitasse para você a comunicação, tá? E só para vocês saberem, tirando a Sônia, a gente está falando de proposta de valor, certo? Vocês estão aqui, mas a proposta de valor, um negócio, ela é definida aqui na primeira fase. Por isso que muita gente tem dificuldade aqui, porque não trabalhou os elementos anteriores de um negócio, tá, gente? E isso tem a ver com o plano de negócio. Quanto que tinha um plano de negócio antes, quando entrou no Market Hunt? Pelo menos das 3 aqui, nenhuma, né? E assim, o plano de negócio, Sebrae fala disso há muito tempo, né? Endeavor fala disso há muito tempo. Praticamente várias instituições que incentivam o empreendedorismo, ó, fala sobre isso há muito tempo. Uma falha da proposta de valor do Sebrae, que eu já peguei para fazer, que para mim não é nada intuitivo, e para o tamanho que nós somos, muita gente engaveta. Por isso que muita gente acaba não fazendo. Mas pelo menos pesquisar deveria, né, para saber o nível de gravidade. De qualquer forma, sem a proposta de valor definida, você tem dificuldade na gestão e tem dificuldade, consequentemente, na venda. Por isso que uma coisa sempre vai depender da outra, tá? Então, se hoje você está parado ali na proposta de valor, você tem que pensar o seguinte: o que eu vendo para o mercado? Coloque em tópico. Eu vendo A, B, C, D. Beleza? Beleza. Como essa pessoa vai comprar? Por onde que ela vai começar a comprar? Pelo A, pelo B ou pelo C? Se você não sabe, você acha que o seu cliente vai saber? Não. Isso impacta na oferta. Então, você tem que saber, olha, dos 4, qual que é a única coisa? Qual que é o número 1? A Coca-Cola não vende tudo, ela vende o resto vai tudo na base. Por quê? As pessoas são curiosas. Elas querem saber o que mais você tem, o que mais pode consumir, porque vai ser bom para elas. Se um foi bom, o segundo tende a ser bom, o terceiro tende a ser bom, o quarto tende a ser bom. Só que uma hora acaba, né? Aí a intensidade do consumo é que muda. Lembrando, restaurante, consumo estou com fome e comi, amanhã estou com fome e comi de novo, amanhã estou com fome. Ele pode comer 365 dias no restaurante. Não, 365 não vai abrir todos os dias, mas seja pelo menos 300 vezes no ano, se a pessoa terceirizar a alimentação para um restaurante, ela pode, certo? Então, um restaurante, às vezes, ele pode vender mais de 200 vezes para um único cliente. Agora, se ele trabalha para a pessoa ter consciência disso, isso é o marketing, entendeu?
Isso é o desenho do seu mercado, os ajustes que você faz. Então, gente, começa a olhar para a proposta de valor, organiza ela, enxerga qual que é o produto número 1, né? Qual que seria o 2, qual que seria o 3, que isso vai impactar nas ações lá no final do processo, tá? Vou abrir para perguntas e aí eu vou fazer a finalização com 2 informações extras. Se não der tempo a gente cair, eu abro não vou abrir de novo, não. Aí eu vou deixar para a lista, que daí eu informo na lista, tá? Vamos lá, Ana Paula, o que você conseguiu? Ajudou hoje? Abra seu coração. Fala que eu te escuto. Abri o áudio, agora abro o coração. Ajudou sim, Sueli. O que eu imaginei é que, assim, no meu caso, por exemplo, no caso da proposta de valor, né? Primeiro seria assim, o diagnóstico, fazer o cliente perceber a necessidade dele, né? Vamos supor que eu faço o diagnóstico online, vamos supor, né? E a pessoa tem dúvida de saber como supor. Ela tem um escritório, meu som tá meio ruim. Tá ruim para vocês? Não, pode falar. Para mim tá bom. Vamos supor, ela mostra a sala dela e fala, não estou satisfeita, foi o que surgiu na minha cabeça, né? Então tá bom, fala, realmente não tá, o seu layout não tá bom, né? As cores não condizem, resumindo mais ou menos isso. Aí, legal, então tá bom. Então você pode fazer um próximo que seria uma consultoria. Aí dentro da consultoria eu vou passar para ela qual seria o melhor layout e as sugestões das mudanças. Uma consultoria seria o segundo produto. E um terceiro produto, se para ela aquilo ali não for suficiente, seria um projeto onde seria tudo definido nos mínimos detalhes, que seria em 3D. Perfeito. É mais ou menos isso que você falou, não é? Eu acho que você está conduzindo, entendeu? Às vezes a pessoa pode até sair do 1 por 3. Isso, às vezes só o diagnóstico para ela é suficiente, né? Eu só preciso saber o que está errado, o que não está bom aqui, e numa sessão online eu consigo resolver. Sim, a consultoria demanda um pouco mais de tempo. Que é um customizado, né? Isso, e aí depois entraria o projeto em si, que já é personalizado. O personalizado que eu falo assim, Eu entendi. Mas, no seu exemplo, o diagnóstico ele seria um serviço tunado, só que com custo mais acessível, porque você já tem pré-definido, você vai entrega rápida, entende? Está otimizado para ser entregue. Quanto mais otimizado, mais entrega você tem. Na segunda situação, ele passa a ser customizado, porque precisa do acompanhamento do especialista, né? No terceiro, ele também é customizado, só que e também o investimento é maior, né? Então, você vê que é uma escala de investimento, né? Isso. Perfeito, eu acho que é essa linha aí que você deve seguir, sim. Então, beleza. Próximo. Tá na fila. Laura? Eu refleti bastante, Sueli, e eu acho que ficou muitas indagações. O meu está muito, eu sinto que ainda estou muito crua, mas eu gostei muito do seu questionamento, né? O que eu vendo, como que eu encaixo isso dentro do customizado, do serviço personalizado, né? Então, assim, encaixar o que os clientes vêm te buscar e que você pode realizar, né? Eu achei um pouco complexo, então eu vou... viu, Laura? Não vou passar a mão na sua cabeça e dizer que não, que é fácil. Não, Só que depois você só lapida. Uma sugestão, pega uma folha em branco e faz em fila, sabe? Em fila indiana. Serviço 1, serviço 2, serviço 3, serviço 4, do que você faz hoje. Aí você enxerga um cliente comprando um. Para onde que ele vai depois? Entendeu? Eu acredito que... Mas esse Exato. Por exemplo, vocês falam em diagnóstico, né? A gente acho que poderia colocar como consulta, né? Que seria esse primeiro, que de uma certa forma não é personalizado. Eu acho assim, eu vou refletir.
Dificilmente prestador de serviço tem serviços personalizados, normalmente é mais produto, tá? Exato. Só que quando ele não reconhece isso, ele sofre na mão do cliente, como já aconteceu comigo. Eu já tive uma cliente que eu prestei, mas isso era erro meu, tá? Porque eu não tinha essa visão e aí depois eu deixava muito solto. Aí, sabe quando a pessoa, você faz toda uma apresentação, por exemplo, a pessoa quer trocar pela foto que ela quer e trocar tudo pelo que ela quer. Eu falei assim, olha, se você quer fazer o que você quer, você mesmo poderia fazer. Você não precisa pagar um especialista para isso. E a pessoa falou, eu tô pagando. Eu falei assim, mas você tá pagando um especialista, você não tá pagando qualquer pessoa. Então, se você não quer minha opinião, vai buscar quem só monta. Não precisa me pagar para isso. Deu para entender a diferença, gente? Sensacional. Foi perfeito. Isso. Então, a gente precisa saber, peraí, o que eu faço? Para cortar, porque tem cliente, você não precisa aceitar todos os clientes. Né? Tem cliente que não é todo cliente. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Sônia Zerbinati, eu que agradeço. Abre seu áudio, Sônia. Pronto? Dá para ouvir? Sim. Vamos lá? Bom, eu vejo que na área jurídica, o que a Laura falou, parece que é mais difícil, né? Eu não sei se, acho que cada um acha que a sua área é difícil. Enfim. Mas a gente, até por conta do código de ética, a gente tem uma série de limitações, então a gente acaba colocando isso como uma dificuldade. Mas eu já, como a gente já conversou, né, Suelen, até na consultoria, eu acho que eu cheguei aqui. Então, assim, nós já chegamos até, Laura, em pensar num diagnóstico jurídico, sim, tá? Ainda não é uma ideia. Está engavetado, mas eu acho que é possível, né? Principalmente como se fosse um produto de entrada da consultoria. Você vai fazer um diagnóstico dentro de uma empresa para saber quais são os problemas que ela tem, quais são as dificuldades, quais são as dores que ela tem. Então, através de um diagnóstico, de perguntas, você conseguir entender qual é o problema dela. Aí, eu não consigo ver ainda esse diagnóstico como um produto pago. Eu imagino um diagnóstico, assim, como se fosse para você mostrar o seu serviço, né? Você faz uma pergunta para ele. Talvez um mini diagnóstico, não sei. Pensar, né? A Sônia e seus mini. Essa palavra mini surgiu ontem, na verdade, né? Na verdade, na última consultoria. E aí faria isso, tipo, para entender, e depois iria para um diagnóstico mais amplo, maior, que daí poderia ser pago, e a partir daí iria para uma mini consultoria, e depois para a consultoria. A mini consultoria seria assim, eu atender o cliente por 1 mês, 2 meses, atendendo ele assim, os problemas ali, só para ele ter, o que a Suelen falou, eu achei fantástico, né? Para ele ter um gostinho, assim, para ele sentir o gosto do serviço, né? E aí, depois disso, não, mas eu preciso mesmo do serviço, olha só, né? Se eu não tiver a consultoria ali, então eu preciso continuar. Então, aí viria a consultoria mensal, que duraria 1 ano, por exemplo. Ou mais, enfim. Deixa eu fazer uma observação. Não, deixa eu só fazer uma observação que eu acho que é interessante para todo mundo. Tá. Eu assisto muita série e filme, e eu faço muita analogia. Eu falo, meu cérebro é muito fértil. Tipo assim, eu faço ligação da área médica com o design, quando eu vejo... Porque tudo está conectado. É só questão de, né? E o diagnóstico, gente, na minha opinião, quando eu criei esse termo dentro isso do meu, tá? E depois hoje eu compartilho com a Sônia, eu quero que todo mundo faça diagnóstico. Já compartilhei com a Ana Paula, faz o diagnóstico. Gente, eu trouxe esse conceito do Dr. House. O Dr. House, ele é especialista em diagnóstico. Por quê? A direção é tão importante quanto a cura. Não tem cura sem direção. Por isso que é um investimento que deve sim, na minha percepção, claro, talvez com o tempo, de repente se ganhar o cliente. Só que quando você vai num clínico geral, se o clínico geral não te dá o direcionamento, você perde tempo e dinheiro. O diagnóstico é tão importante quanto o resto, entendeu?
Porque é ele que vai definir, olha, seu gap está aqui, seu gap está aqui. E as pessoas pagam para ter direção. Senão ela mesma iria fazer, entendeu? Então, por isso que eu acho que o diagnóstico ele tem um peso, sim, porque ele é tipo assim, o diagnóstico ele tem que estar inserido no seu processo, você que tem que saber falar, eu sei enxergar suas dores. Você só precisa responder o que eu perguntar. A partir disso, você monta um plano e você entrega, entendeu? Então, para mim, o diagnóstico ele tem assim, ele tem que ser pago, sim. Por quê? Porque o Dr. House, ele era especialista em diagnosticar. Depois que ele diagnosticou, ele deu o caminho e passava para outro especialista. Aí já não era mais com ele, entendeu? E isso, o que eu amo no site do Dr. House é isso, é a capacidade de diagnosticar. Porque enxergar o sistema é uma habilidade. E isso tem a ver com o diagnóstico, entendeu? Então, quando você mapeia e você vê, olha, aqui, aqui e aqui, tá resolvido, é só investir, resolver os gaps, entendeu? Enxergar isso, não é para qualquer um. Então, claro, cada um define como vai ser no seu negócio, mas eu daria muito mais valorização ao diagnóstico, porque o cliente ele passa a enxergar que você sabe enxergar e você começa a lapidar sua visão. Caramba, eu tô enxergando hoje, para enxergar a dor é muito mais rápido, entendeu? Eu digo pá, 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 pá. Agora, se eu vou falar para a pessoa, aí é outra coisa. Porque ela tem que investir nisso também. Direção custa. Direção faz você economizar dinheiro e tem. Entendeu? Pode finalizar, Sônia. Só para complementar, porque eu acho que diagnóstico ele é um produto premium. As pessoas ainda não enxergam assim, mas que o empreendedor enxerga, entendeu? Uhum. Eu acho que é isso. Eu, pelo que você explicou, eu colocaria dessa forma, né? Não sei se eu estou indo no caminho certo, não sei o diagnóstico, como você falou, né? Que teria que ser pago, porque isso é uma coisa complicada. Geralmente, eu sou muito difícil com essa situação de cobrar, né? Já, assim, a pessoa vai, já fiz muita consulta gratuita, assim, é difícil, né? Eu sou bem complicada com essa situação de cobrar. É um gap que eu preciso melhorar aí, porque eu tenho essa situação. Mas vou pensar sobre isso, eu gostei da sua observação. A gente tem que resolver um problema de cada vez, né? Primeiro, enxergar por onde que eu começo, para onde que o cliente vai depois e tal. Tá organizado? Tá organizado. Porque daí você vai consertando no tempo, né? Você tem dificuldade em cobrar. Aí é outro problema. Mas pelo menos você organizou ali, aí você vai seguindo o passo, quando eu preciso resolver isso. Aí é um gap que você vai focar. Bom, então eu vou dar finalizado o microlearning e agora eu vou dar duas notícias. A primeira é que esse mês a gente tem uma atividade extra. Uma das atividades que todo mês tem, tá, gente? Aí varia entre labirante, anfitrião e gamificação. Nesse mês, a gente tem o primeiro anfitrião. O anfitrião, como que vai funcionar no Market Hunt? Existe um anfitrião que é um dos hunters em destaque. Ele tende a se conectar com todos os outros, tá? Então, os outros que quiserem participar, e eu vou divulgar isso hoje, quem é o anfitrião e como vai funcionar, tá? Mas basicamente você vai ter a oportunidade de auditar o anfitrião, até para tipo saber do negócio dele, tomar as decisões, como ele está conduzindo o processo. É um benchmarking, tá? Então é aprendizado para o anfitrião e para o hunter que vai participar. A diferença é que esse anfitrião ele vai ter todas as visões dos outros hunters. E o hunter que vai participar vai ter a visão de uma única pessoa, tá? Com o tempo, quem quiser ser anfitrião, eu vou fazer um rodízio. Então, esse ano meio que já está pré-definido, tá? É um realmente a cada 3 meses. E assim, porque a gente tem um longo processo para estar junto. Quanto mais hunter, mais... Enfim, tá? Claro que isso vai sendo otimizado conforme vai tendo mais pessoas, né? Mas, por enquanto, a gente está nesse formato. Então, depois eu vou divulgar quem é o anfitrião e vou falar como vai funcionar, tudo bem? Então, tente participar, que aprendizado é super bacana para vocês, tá? Você pode fazer conexão, network, né? E pode aprender. Então, isso ajuda. Outra notícia, eu acho que é mais essa, a questão mesmo... outra notícia.
No caso, vocês dois já fizeram a sessão da gestão de performance comigo. Aí, no caso, aqui só falta a Laura. Mas essa gestão de performance vai acontecer em outubro novamente. Então, eu só queria um feedback rápido da Ana e da Sônia, se ajudou na sessão que nós fizemos lá de compartilhar a visão sistêmica do marketing. Para começar pela Ana. Ajudou, não ajudou? Ajudou muito. Ajudou muito. Você foi ponto por ponto do curso, né? E aí eu acho que fica mais fácil da gente visualizar e dar continuidade. Às vezes a gente fica perdido dentro do contexto todo, né? Ok, obrigada. Sônia? Essa Sônia. Olha, foi ótima essa sessão. Primeiro para que a gente tenha essa visão, né, sistêmica, né, que é o nome, ampla, né, do sistema do marketing Hunt, vai gavetinha por gavetinha. E, assim, para mim foi importante também entender cada tipo de cliente, né? O que é. E a analogia que você fez com o peixe foi ótima, né? Você tem o peixe pequeno, o peixe grande, aonde o peixe está. E o ambiente que ele está, né? Então, o peixe é o cliente. Uma hora ele vai estar no mar, uma hora ele está no rio, e você tem que saber qual é a vara que você vai usar. E eu já perguntei aqui pro pescador aqui de casa, que ama uma pescaria, né, que eu não sabia que tinha que ter vara diferente para o rio e pro mar. E ele falou que sim, que para mim a vara era a mesma, o que mudava era só a isca, né? Não, é diferente. Então a vara que você vai usar no mar é uma, a vara que você vai usar no rio é outra. E depende do tipo que você vai pegar de peixe. Se o peixe é o pequenininho, um lambarizinho, ou se vai ser um dourado. Aí vai mudar a isca, vai mudar a vara. E essa analogia foi ótima, né? Que daí o peixe é o cliente. Eu estava observando isso e fazia, mas por que tanta isca, tanta vara, tanta? E tem um monte de peixe. Foi ótimo. E o peixe é diferente e a vara, se eu não errei aqui, são as ferramentas, são os canais de venda, as redes sociais, é isso? Não. Quê? Quer ver que eu fiz confusão aqui? A vara, a analogia que você fez, são as ferramentas que eu vou usar para pescar o peixe, é isso? Isso. Tá. Os canais são o quê? Os canais é o plano que você vai... como que você vai chegar? É o rio, é onde está o peixe, né? Tá, entendi. Laura, quer complementar? Quer fazer alguma pergunta? De boa? Ana? Tá preparando as varas aí, Ana? Só tô vendo a nossa observadora. Agora, Ana, só observa, só escuta, né, Ana? Só tá ligado. Gente... Meu filho tinha tudo para pesca, né? Então eu consigo fazer essa analogia muito fácil. Porque na época eu não entendia por que ele comprava, sabe? Assim, iscas, N tipos de iscas diferentes, de anzóis, de varas, de mulinete, de carretilha, a diferença de um para o outro, né? Vara menor, vara maior, e ele se foi aficionado por pescaria. Aí ele falava, meu Deus do céu, para que tudo isso? Para pescar um peixe. Então é isso mesmo. Ô, Laura, você tem algum pescador na família? Meu marido também, mas ele tem todas as varas aí também, essas coisas, mas eu nunca parei para estudar sobre isso. Me aprofundar. Não, na verdade, a gente só observa, né? Porque você fala, às vezes é um exagero. E o que eu falei para elas é que os homens, não que sejam os homens, quem gosta de pescar, né? Porque mulher gosta de pescar. Eu não gosto de pescar, eu não tenho paciência. Mas quem gosta, eles investem em isca, em tipos de
vara, nos ambientes, eles conhecem, tem que saber do rio, você tem que saber de desova. Então, é um contexto muito grande, né? Porque quem gosta se envolve, né? Isso. E essa é a analogia. Os nossos futuros clientes, primeiro sim, entendendo o funil de vendas, né? Tem o cliente que está no rio e tem o cliente que começou a entrar já no seu processo. Tem quem está parado, mas tem quem são os seus clientes. Os seus clientes são os seus peixes. Se eles são o grande, o médio ou o pequeno, aí você tem que aprender a enxergar. Se é o tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, lembra? No caso das meninas ali. Então, você já tem um aquário ali. Se você não souber cuidar desse aquário, daqui a pouco um pula para fora. Entendeu? Agora, e se eu quiser mais peixes no meu aquário? Eu tenho que ir para o meio ambiente, aí que o bicho pega. Por quê? Que peixe você vai pescar? Por isso, entender dos canais, que são os rios, né? Entre aspas, e saber que ferramenta você tem para pescar aquele peixe. E pescar, né, gente? Nem sempre o pescador volta com o peixe. Fala, Ana. Uma outra analogia, eu também nunca gostei de pescar, mas pela falta de paciência, como você disse, sabe? E ela é muito parecida, para mim, a paciência agora é essa gestão, é estar no marketing, sabe? Esse negócio assim, eu quero atropelar e não dá certo. Sim. Tem muita paciência para pescar, gente. Muito. Não é? Nossa, você até dorme na beira do rio, assim, de ver o pessoal. Então, e essa parte da gestão do marketing aqui, você tem que ter muita paciência também. Sim, você tem que ter. É um namoro. Os processos, né, para... Você observa. Não dá para pôr a carroça na frente dos boi aí, né, e tem hora que angustia, né, gente? Tem hora que a gente quer pegar uma tarrafa, né, porque a tarrafa é pesca de preguiçoso. É verdade. Né? Você pega a tarrafa e joga no... Joga e pega um monte. Vende tudo, gente. Isso é o link. Sabe quando você faz publicidade? O pessoal vende tudo? Menos o que você quer. Você fala, meu Deus, veio tudo. Menos um da daí você fica jogando o peixe de volta, porque isso não presta. Isso, vem lixo, vem galho, né? Vem tudo. Então é melhor desenvolver a paciência e desenvolver a assertividade, porque daí você vai ter a paciência de trazer... O duro é controlar a fome, né? Por isso, a fome, dinheiro. Por isso que a pesca tem que ser contínua. Não é uma vez ou duas vezes, é contínua. Por isso do fogo lá embaixo, né? O fogo. Porque ali você só fica fazendo isso, ó, movimento. Então é isso, gente. Por hoje, acabamos. Obrigada por vocês estarem aqui 7 horas da manhã comigo. Até o próximo Microlearning. Obrigada, Sônia. Boa semana para todas. Meninas, obrigada, viu? Tchau.